Bom dia, pessoal. Nesse tutorial eu vou mostrar a vocês como efetuar uma simulação AC no QX, analisando a corrente e a impedância de um circuito em função da frequência. Então essa análise AC, ela varia a frequência de uma fonte AC, uma fonte senoidal, e faz todas as análises em função da frequência, né? A análise dessa fonte em função da frequência. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é inserir no circuito uma fonte AC. Então eu venho aqui na lista, né, de componentes, escolho fontes, né, sources, e vou colocar então uma fonte de tensão AC. Tá? Então eu arrasto aqui a fonte para a página do esquemático do circuito, vou colocar um terminal de referência, o terra, né, que seria o nosso terminal 0, né, o nó que ele vai calcular todas as tensões a partir desse nó. E aí a gente vai colocar alguns componentes adicionais. Eu vou montar então um circuito do tipo RLC. Então um circuito com resistor, capacitor e indutor. Então vem aqui na parte de componentes básicos, né? Então vamos colocar aqui um resistor. Depois a gente define os valores desses componentes. Vou colocar um capacitor e também um indutor. Tá? Lembrando que se eu quiser girar o componente, eu posso clicar com selecionar o componente que clicar nessas opções aqui, ou então clicar com o botão direito e ele possibilita também fazer a rotação do componente. Então, uma vez que a gente colocou os componentes, eu vou conectá-los à fonte com esse fio, tá? Que seria a conexão para identificar os nós do circuito. Tá? Então, conectei o circuito de modo que a gente tem então um circuito, uma única malha, um circuito RLC série, tá? E a fonte de tensão que vai servir como uma fonte independente para análise do circuito. Agora a gente vai alterar os valores dos componentes. Então, o capacitor, ele vem com o valor default de 1 picofarad, eu vou colocar 1 microfarad. Tá? Então, 1 U. Então esse U, para o QX, ele entende como sendo micro. Tá? Essa tensão que aparece aqui seria a tensão inicial, se a gente quiser definir o valor. Quando a gente não define o valor, ele vai calcular essa tensão, que nesse caso vai ser uma tensão zero, né? Tensão inicial no circuito. Então dou OK. Então o resistor eu vou deixar o valor default de 50 ohms, como já veio no próprio componente, uma vez que a gente colocou. E o indutor eu vou colocar um valor de 1 milli N. Então no lugar do N, que é o nano, eu vou colocar um M de milli. E aí é importante, pessoal, um M minúsculo, tá? O M maiúsculo significa mega, tá? Então não confundir M minúsculo com M maiúsculo. Então M minúsculo é o milli, M maiúsculo é o mega. Então a gente está aqui com o nosso circuito, já com os valores definidos. A gente vai usar uma fonte de tensão de 1 volt, tá? O valor padrão, o valor default, tá? E esses três componentes, né, do nosso circuito RLC série. Então, para que a gente possa analisar esse circuito no domínio da frequência, a gente vai solicitar uma análise AC. Então a gente vem aqui na aba de simulações, tá? E arrasta para cá uma simulação do tipo AC. Tá? Então eu vou iniciar essa simulação numa frequência de 1 kHz, tá? E vou finalizar numa frequência de 10 MHz. Tá? Então, a faixa de frequência aí que a gente vai ver, por exemplo, um ponto de ressonância do nosso circuito. E vou escolher o tipo logarítmico. Geralmente, quando a gente faz análise AC, né, domínio da frequência, a gente quase sempre usa o tipo logarítmico. Né? Isso possibilita uma melhor visualização depois do gráfico na saída final. Né? Então, pontos por década, esse aqui seria o número de pontos que a gente vai ter para cada década de sinal. Isso aí eu recomendo que se use de 30 a 50 pontos por década. Né? Então aqui a gente vai ter no total 121 pontos, que já dá um gráfico de boa qualidade ali na saída final. Tá? Então dou um OK e eu estou com as características da simulação a ser prontas. Né? Então a gente vai analisar a corrente no circuito, a corrente nessa malha do circuito, e vai analisar também a impedância. A corrente ele já analisa automaticamente a partir da fonte de tensão que a gente colocou. Então a gente tem uma fonte independente de tensão, ele vai calcular automaticamente a corrente nessa fonte. Tá? A impedância do circuito, a gente vai ter que inserir uma equação. Então vou pegar aqui esse símbolo de equação, tá? E vou colocar aqui em alguma parte do circuito, né? E eu vou editar essa equação. Então para que a gente possa calcular a corrente, né? Na verdade a corrente ele já calcula para nós, para que a gente possa calcular a impedância, eu vou fazer a relação entre a tensão da fonte
e a corrente da fonte. Tá? Então, com isso, como a fonte está em paralelo com o circuito RLC, então quando a gente calcula a corrente da fonte e tensão na fonte, né, fazendo essa relação de um pelo outro, a gente vai ter a própria impedância do circuito. Tá? Considerando, claro, que a impedância original da fonte, né, como é uma fonte de tensão, seria uma impedância zero. Né? Então, nessa condição, a gente pode fazer o cálculo dessa forma. Tá? Lembrando da teoria de circuitos. Então, aqui eu tenho, vou chamar de Z, de impedância, né? Então, a minha tensão da fonte é uma tensão constante de 1 volt. Então, eu vou manter esse 1 aqui, que seria 1 volt. Ele vai manter constante a tensão independente da frequência. E vou dividir essa tensão de 1 volt pela corrente. Como é que a gente faz para calcular a corrente? Na verdade, ele já vai calcular para a gente, né? Então, a corrente ele vai colocar no arquivo de valores como sendo V1, que é o nome da fonte. Está aqui, ó, V1, né? Ponto I minúsculo. Essa notação que o Kilkes usa para uma corrente AC, uma corrente, né, numa simulação AC. Tá? Um pequeno detalhe aqui, pessoal, é que é o seguinte: o Kilkes ele usa uma convenção contrária à convenção que a gente está acostumado de circuitos elétricos, né, que é dizer que a corrente numa fonte ativa, né, uma fonte independente, ela está saindo da fonte. Tá? O Kilkes usa a convenção que a corrente está entrando em qualquer tipo de componente, inclusive na fonte. Tá? E para compensar essa diferença de corrente entrando e corrente saindo da nossa convenção, a gente vai colocar um sinal de menos na frente aqui da nossa equação. Tá? Então, pelo fato de que a corrente, na verdade, está saindo da fonte, mas o Kilkes considera todos os componentes, né, a referência dele é a corrente entrando. Tá? Então, por isso que a gente usa o sinal de menos na frente aí. Tá? Então, com isso a gente vai ter o cálculo da impedância, que seria então a impedância desse circuito RLC, que está colocado em série com a fonte. Tá? Bom, então com isso a gente tem essa equação. Ele vai pegar então os pontos da corrente na fonte, que é esse V1.I, e vai calcular a impedância desse circuito RLC série. Tá? Então aqui a gente pode fazer a simulação. Como eu não defini o nome para o arquivo, né, eu vou precisar colocar um nome agora para que ele possa salvar esses dados com um nome único. Né? Eu vou chamar de RLC2 aqui, já que eu tenho um outro circuito já com o mesmo nome. Bom, então eu faço, uma vez que eu salvo, ele já faz a simulação, né, e eu posso voltar naquela aba do esquemático, né, e colocar um gráfico, né, do tipo cartesiano, né, um XY, né, e aí a gente vai ter a possibilidade de visualizar, em função da frequência, tanto a corrente no circuito quanto a impedância do circuito. Então, vou pegar inicialmente aqui a corrente, então veja que ele disponibiliza aqui para a gente V1.I. Seria o que? A corrente na fonte V1. Tá? Então, clicando duas vezes, ele já passa aqui para o gráfico, essa janela do gráfico. Né? Se eu fizer uma apply aqui, ele vai então desenhar no gráfico essa corrente da fonte em função da frequência. Tá? Então, aqui a gente pode melhorar as características de visualização desse gráfico. Aqui já tem um gráfico, né, mostrado ali no circuito, mas a gente pode melhorar um pouco isso aí. Então, como a gente fez uma simulação do tipo logarítmica, ou seja, o incremento, o passo da simulação foi logarítmico, então a gente vai colocar também aqui no gráfico, né, nas propriedades do gráfico, o eixo logarítmico. Tanto o eixo x quanto o eixo y. Tá? Então aqui a gente tem duas opções, eixo y da esquerda e eixo y da direita. A gente vai colocar os dois na escala log. Geralmente a simulação AC a gente utiliza a escala log. Tá? Então aqui a gente observa que para frequências mais baixas, né, eu tenho uma impedância que vai aumentando com a frequência, vai chegar no seu valor, desculpa, impedância não, uma corrente que vai aumentando com a frequência, vai chegar no seu valor máximo, tá? E depois ele vai diminuindo à medida que a frequência aumenta. Então, nessas regiões de frequência mais baixa, a gente vai ter, digamos, um domínio do circuito basicamente pela capacitância, né, a capacitância C1. Depois ele chega na ressonância, nesse ponto de ressonância, e depois ele passa a ser dominado, aquele circuito RLC, passa a ser dominado pela indutância L1. Tá? Se a gente quiser visualizar melhor esses valores numéricos do gráfico, né, eu posso ir aqui naquela barrinha de objetos aqui do Kilkes e selecionar esse M1. É um cursor, tá? É um marcador do gráfico ali. Então eu posso colocar esse marcador aqui e eu consigo então visualizar a tensão, né, e a frequência para esse ponto que ele está apontando aqui. Tá?
para correr no gráfico, né, eu posso usar as flechinhas, né, direita e esquerda do teclado, e com isso ele vai correr para um lado para outro, né, no gráfico, mostrando aí valores de corrente e de frequência. Tá? Esses valores que ele mostra aqui, como a gente tem um circuito complexo, né, ou seja, vai ter elementos reativos, então ele vai me dar a tensão, a corrente V1.I no formato retangular, ou seja, ele vai ter a parte real e a parte imaginária dessa corrente. Eu posso mudar isso aqui, eu posso clicar com o botão direito e editar as propriedades desse marcador ali, desse indicador do gráfico. Então aqui, essa precisão que ele fala seria o número de algarismos significativos que ele usa para representar o valor. A gente pode aumentar ou diminuir como quiser. E aqui a notação numérica. Então ele está usando a parte real, a parte imaginária. Se a gente quiser, a gente pode usar a notação polar, que seria com a magnitude, né, e o ângulo referente àquela posição. Então se a gente mudar, aqui ele vai fazer o módulo, que seria esse valor aqui, ó, e o ângulo, né, daquele fasor. Tá? Então seria outra forma da gente representar um número complexo, né, na sua forma polar. Tá? Ok, pessoal, agora a gente vai inserir nesse mesmo gráfico, né, a impedância que a gente calculou a partir dessa equação. Tá? Então eu vou clicar no gráfico, né, 2 vezes ali, e o Z vai ser a minha impedância. Então clicando 2 vezes no Z, eu anexo o valor dos pontos da impedância nesse mesmo gráfico. Como a unidade da impedância é outra, né, vai ser o ohms, né, eu vou usar um eixo diferente. Tá? Então eu vou usar o eixo da direita. Eu vou deixar o eixo da esquerda a minha corrente, tá? Fica no eixo da esquerda, e a minha impedância eu vou colocar no eixo da direita. Fazendo isso, ele consegue, né, no mesmo gráfico, colocar duas grandezas diferentes, né, cada uma com o seu eixo independente ali, com o seu eixo próprio. Né? Então aqui a gente tem a impedância, né, do nosso circuito RLC, calculado por essa equação. Tá? Então na impedância a gente observa que ele vai ter, à medida que a frequência aumenta, ele vai diminuindo aqui a impedância, chega num ponto de mínimo, justamente naquela frequência de ressonância. Tá? Então, como é um circuito RLC série, essa ressonância vai indicar um ponto de mínimo de impedância, tá? E a partir daí ele começa a aumentar. Né? Ele começa a aumentar tendendo para infinito, né, se a frequência tender para infinito também. Tá? Então aqui a gente tem impedância, a gente pode também colocar um cursor, um marcador aqui para visualizar melhor esses valores numéricos da impedância. Tá? Então aqui ele também vai mostrar a impedância originalmente no modo retangular. Né? Então veja que no modo retangular ele vai colocar a parte real, a parte imaginária. Né? A parte real, como a gente tem um resistor fixo de 50 ohms, ela vai se manter fixa independente da frequência, nesse caso aí, e vai mudar a parte imaginária. Tá? Quando a frequência é mais baixa, né, a gente tem uma parte imaginária que é negativa, indicando que ele vai ter um comportamento capacitivo. Então, é basicamente o capacitor que está definindo essa impedância. A partir da ressonância, a gente tem essa mudança de sinal da parte imaginária, né, indicando que ele passa a ter um comportamento indutivo. Então, ele passa a ser dominado, digamos assim, pela indutância do circuito. Tá? Então, aqui a gente também pode, se quiser, mudar para a forma polar, né, como a gente tinha feito no outro. Então a gente clica 2 vezes e seleciona aqui para o modo magnitude e ângulo. Né? Então com isso a gente vai ter a forma polar aqui, ou seja, módulo e fase dessa impedância. Tá? Então quando a gente estiver naquela condição de mínimo, né, de impedância, que seria na ressonância, então a gente vai ter aqui praticamente ali o nosso 50 ohms, que seria a parte resistiva do circuito, e a parte reativa, né, a parte capacitiva juntamente com a parte indutiva, elas se cancelam e a gente tem um ângulo praticamente zero aqui, indicando que o circuito nessa posição, nessa frequência aí, que seria de 5 kHz, ele é puramente resistivo. Então a parte capacitiva, né, a reatância capacitiva, se compensa com a reatância indutiva, eles têm sinais opostos, e nessa condição eu tenho um circuito puramente resistivo. Tá? Só nessa frequência. Qualquer outra frequência, a gente vai ter uma característica, né, indutiva ou capacitiva do nosso circuito. Então é isso, pessoal. Então, pelo tutorial da simulação AC com o circuito LC, seria isso, né? Então, até a próxima.